Prazer estar aqui com vocês novamente em mais um encontro aqui do FIENG Competitiva, e hoje trazendo um tema muito especial, muito interessante, como se tornar mais competitivo. Aí já puxa até o nome, né, Tadeu? Aqui, ó, FIENG Competitivo, como se tornar mais competitivo. Uma das formas é você divulgar esse curso, você colocar aí na sua base, na sua rede de relacionamento, o movimento que a FIENG está fazendo, através do FIENG Competitivo, porque nós entendemos que é momento em que nós precisamos estar junto com o empresário, discutindo aí questões de mercado, de negócios, financeiro, tendências, eficiência na produção, enfim, são tempos novos, tempos que nós estamos nos descobrindo e tentando entender o que vem pela frente, mas existem alguns pilares que eles são para sempre, né, nos negócios. E um deles é o tema que a gente vai discutir aqui, a importância da mentalidade enxuta, um cenário pós-pandemia, o que faz com que o Brasil tenha uma grande oportunidade de repensar seus modelos, uma vez que nós estamos tão atrás, né, no setor produtivo, nossos índices de competitividade, se comparado a outros países, fica muito aquém. Se você olhar modelos, por exemplo, como a Alemanha, que verdadeiramente trabalham a tão falada tríplice hélice ali, a academia, o governo e a frente industrial juntas numa mesma plataforma, ao mesmo tempo desafiador e assustador, porque você vê como alguns países estão extremamente avançados e graças a iniciativas como o Senai, que hoje na minha opinião, e a gente mostra números por isso, né, talvez o melhor centro de formação, talvez a verdadeira essência de formação que a indústria precisa. E o Senai tem dado essa colaboração para a sociedade, tem transformado a indústria brasileira através da formação, através da sua inteligência aplicada nos negócios, da sua inteligência aplicada na produção. E é com muito orgulho mesmo que a gente abre esse tema de extrema relevância. E para bater esse papo aqui conosco, a gente vai convidar hoje o Guilherme Pereira, que é graduado em Engenharia Mecatrônica, no MBA em Gerenciamento de Projetos pela PUC Minas, atuou na Fiat Chrysler FCA, desenvolvendo projetos no Brasil, Itália e Estados Unidos, e atualmente é prata da casa aqui, ó, coordenador do Núcleo Técnico-Tecnológico do Senai. Também conosco, também teremos a Ingrid Gonçalves, que também é da casa, né, Ingrid? Analista de Projetos de Tecnologia Industrial do Senai e é graduada em Engenharia de Produção, especialista em Gestão Estratégica de Processos e de Negócios pela PUC Minas, especialista em Manufatura Avançada em Formação pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e possui certificação Green Belt Six Sigma. Atualmente ela é analista de projetos de tecnologia industrial do Senai. Prazer ter você conosco aí também, viu, Ingrid? E o nosso convidado, Guilherme Daniel Gomes, que é graduado em Tecnologia e Normalização e Qualidade Industrial pelo Cefet, pós-graduado em Gestão e Tecnologia da Qualidade, também pelo Cefet, Educação Pedagógica para Docentes, com ênfase em qualidade, e capacitação em Gestão da Qualidade pela Toshiba Corporation, no Japão. Também é o coordenador sênior da Engenharia de Processos da empresa TSEA Energia, responsável por trabalhos corporativos da gestão da qualidade entre Unidade Brasil e Japão, coordenador do sistema de grupos de melhoria contínua das unidades Betim e Contagem e tutor de grupos de melhoria e desenvolvimento de processos e produtos. Também é responsável pela implantação da filosofia Lean nas unidades de Betim e Contagem. Como vocês podem ver, uma grande oportunidade da gente discutir esse tema aqui. Quer dar um oi aqui? Cristiano tá aqui. Só dá um oi aqui, Cristiano. Aparece aqui, vou te matar de vergonha. O Big Boss está aqui, a gente não vai chamar, pô? Que isso? Eu quero que vocês conheçam aqui o Cristiano. Cristiano
nosso colega aqui, superintendente do SESI, do Senai, e tem sido aí um baluarte na transformação, né, tanto do Senai quanto do SESI, para promover temas como esse. Cristiano, vai dar um oi aí para a turma. Eu queria dar boa tarde, né? E dizer que é uma satisfação muito grande para o Senai poder trabalhar em linha com o IEL, né? E o FIEM Competitiva para a gente uma grande oportunidade de poder colocar na rua, né, os nossos processos, os nossos serviços e na linha da organização das indústrias e dos processos produtivos, a gente tem aqui, oportunamente, um grande desafio, né? E é um desafio que não vem com corona, não vem com a pandemia, mas que ele está aí posto para a gente, já estava, e agora muito mais. Então, o Senai, Gustavo, está sempre junto com o IEL. A gente tem essa parceria muito grande, você foi muito generoso comigo nas palavras. Já tinha antes, e a ideia é que a gente consolide isso cada vez mais, né? Não só com a parte da organização de processo produtivo, mas indústria 4.0 e qualquer tipo de prestação de serviço e solução que venha agregar aí na produtividade das indústrias, né? O Senai está sempre disposto e de portas abertas para poder contribuir e trabalhar junto, tá bom? Obrigado, Cristiano. É importante que quem está assistindo, né, conheça aí os personagens que faz as grandes transformações aí na indústria. Só relembrar que... Você pode passar? Não, o passador está aqui, gente. Tá vendo? É muita tecnologia e eu estou... Só relembrando, né, que a gente tem o chat web TV e qualquer dúvida também pode ser perguntada, questionada pelo WhatsApp no número 31 99862 4075. Então eu vou passar a palavra para o Guilherme, vai fazer a apresentação e termino aqui dizendo e reforçando o convite para que participem das outras apresentações da iniciativa do FIEM Competitiva, junto com o Senai, junto com outras frentes do sistema, e podem crer e cobrar, né, que o sistema FIENG hoje ele está à disposição para o desenvolvimento industrial de Minas Gerais e fazer com que as empresas no Brasil, principalmente em Minas Gerais, tenham esse ganho de competitividade. Guilherme, prazer tê-lo aqui, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Gustavo, o prazer é nosso, né? É uma grande satisfação nossa poder tratar esse assunto que é de alta relevância, né? Como você já bem disse no início, né? Tratar de competitividade industrial e produtividade é um assunto que deve estar na agenda de toda a indústria, né? Não só pela importância do momento que a gente vive, mas também por causa do cenário industrial no mundo, né? E o cenário qual que cada dia a gente tem mais novas tecnologias, novos métodos, novos players, né? Indústrias que antes nem sequer imaginavam trabalhar numa frente, hoje são líderes de mercado, né? Então, cada dia mais esse cenário está mais competitivo e a gente diariamente busca alternativas para fazer com que a nossa indústria, a indústria brasileira, a indústria mineira, seja também cada vez mais forte, mais competitiva. No caso do Brasil, a gente tem um grande desafio também, porque a nossa produtividade industrial, vários estudos já demonstram que há muitos anos nós estamos muito abaixo do ranking mundial, né? Então, se a gente for avaliar em relação a outras economias menores do que o Brasil está num local onde ele não deveria estar. Para a gente ter uma ideia, hoje um trabalhador brasileiro, um trabalhador americano equivale a 4 brasileiros em média. Então, isso é um número muito ruim que a gente tem
trabalhar muito forte para reverter. Devido a essa criticidade, o assunto de produtividade industrial é uma das frentes mais tratadas pela FIENG, e o SENAI é a entidade da FIENG que cuida exatamente dessa área tecnológica, das ações de bases tecnológicas que são realizadas com a indústria, tanto educacional quanto de prestação de serviço. A gente busca todos esses profissionais especializados que nós temos, a experiência industrial e uma infraestrutura dedicada para gerar um conhecimento tecnológico em prol dessas modificações nos processos produtivos, a inovação de produtos, e gerar toda uma rede capaz de apoiar as indústrias nesse processo de melhoria, de transformação, de revolução industrial. Na parte de serviço de tecnologia e inovação, que vai ser muito o foco do que a gente vai passar hoje para vocês aqui, algumas das experiências que a gente tem nessa frente, a gente destaca hoje consultorias tecnológicas, laboratórios de ensaios, calibrações e serviços técnicos especializados e desenvolvimento de novos produtos e processos. Essas são as principais atuações. Basicamente, o assunto em questão aqui está nessa linha de atuação que é consultoria tecnológica. O SENAI já faz consultorias tecnológicas para otimização de processo produtivo há mais de 20 anos. Porém, há uns 5 a 6 anos, o Lean, né, o pensamento enxuto, né, a manufatura enxuta, essa filosofia que tanto contribuiu, principalmente para as indústrias automobilísticas, né, a terem patamares de competitividade altíssimos, essa filosofia e os métodos, as ferramentas delas aplicados, trazem resultados altamente expressivos. E hoje o que a gente vai mostrar para vocês é essa experiência que a gente tem tido aí ao longo desses anos com o Lean Manufacturing, ou seja, a manufatura enxuta. Nesses últimos 6 anos a gente já chegou a atender mais de 800 indústrias aqui em Minas Gerais. E os principais benefícios que a gente tem observado, além do aumento expressivo de produtividade, a nossa média hoje, dessas 800 indústrias, das 800 indústrias atendidas, é uma média de 62% de aumento de produtividade, com um payback desse trabalho menor que 1 ano, e um índice de satisfação acima de 95%. Então, são resultados realmente muito expressivos que fazem com que esse trabalho hoje seja o nosso carro-chefe de toda essa ação que o SENAI faz de projetos de consultoria e de inovação para a indústria. Né? Além do aumento da produtividade, a gente pode destacar também a melhoria do ambiente industrial e a cultura de melhoria contínua, né? Que é algo que a indústria tem que se realmente habituar a ter no seu sangue, né? Porque, como vocês vão perceber aqui ao longo do assunto aqui, o Lean Manufacturing, essa filosofia não trata de um projeto único, né, Guilherme? É simples, é uma mentalidade de melhoria contínua. Então, vou passar a palavra aqui para minha colega Ingrid, que já atuou em várias dessas indústrias, fazendo todo esse processo de otimização. Né? Ela atua como referência em várias frentes técnicas, então tem uma experiência muito boa nessa área e vem realmente acompanhando muito de perto essas transformações. Né? Para logo em seguida o nosso colega da TCEA aqui, o Guilherme, parceiro nosso, que teve esse trabalho com a gente, né, Guilherme, também expor qual que é a visão, como foi o trabalho deles também, para vocês verem um pouco na prática a execução deste trabalho. Obrigada, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco sobre a manufatura enxuta. Só um minuto, pessoal. Mostrando como a manufatura enxuta pode contribuir com o ganho de competitividade aí das indústrias. Então, vamos começar por um ponto muito importante,
que é o valor sobre a ótica do cliente. Toda organização, ela precisa, de fato, entender qual o valor que é percebido pelo seu cliente. Porque esse valor percebido é o que dita o preço de venda, a demanda no mercado. Então, como podemos ver aqui, essa barra, ela representa um fluxo de material. Então, desde o momento ali que a minha matéria-prima chega, até o momento que ela se transforma em produto e é expedida para o meu cliente, eu tenho atividades que agregam de fato valor e atividades que não agregam valor algum, que são atividades desnecessárias. E a manufatura enxuta, ela visa reduzir esses desperdícios, essas atividades desnecessárias, reduzindo esse tempo de atravessamento do meu material, que chamamos aí de lead time. Então, esse é o foco da manufatura enxuta. E eu gostaria de exemplificar um caso real em uma indústria de produção de carrocerias de madeira, onde mapeamos todo o fluxo de valor dessa empresa e foi visualizado uma etapa de produção que era até um gargalo, que era a produção de um acessório dessa carroceria. Então, nesse momento, foi questionado qual o valor percebido, né, pelo cliente ali, se de fato essa etapa era necessária. Então, após estudos, foi evidenciado que este acessório, ele não agregava valor algum, o cliente não enxergava isso como valor, ele não estava disposto a pagar por isso. Então, a empresa eliminou, né, essa etapa, ou seja, esse processamento desnecessário e, consequentemente, se tornou aí mais competitiva. Vamos pensar aqui no meu preço de venda. Então, eu tenho o meu preço de venda e ele é composto pelo meu lucro, pelo meu custo real do produto, por desperdícios e impostos. Ou seja, eu tenho um custo que ele é adicionado ao meu produto e quanto maior esse custo, menos competitiva a empresa vai ser. E quando eu falo de desperdícios, temos 8 principais desperdícios. Então, o primeiro deles, superprodução, que é produzir além do necessário. E quando eu falo produzir além do necessário, eu não falo somente de produto acabado. Vamos pensar na seguinte situação: eu tenho um processo de usinagem e subsequente um processo de caldeiraria. Se a usinagem ela produz de forma independente, sem visualizar ali se a caldeiraria está ou não absorvendo aqueles produtos que ela libera, então eu estou tendo um desperdício aí de superprodução, que acaba gerando estoques, que é o nosso próximo desperdício aqui. Estoques, eu costumo dizer que estoque literalmente é dinheiro parado. Então, pensem nesse caso aí da usinagem. A usinagem está produzindo, acumulando estoque, ou seja, eu tive um custo envolvido, eu agreguei o valor ali naquela peça, só que essa peça está parada, ela não se transformou em receita para a empresa. Então, os estoques, a gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue eliminá-lo. Isso aí é de fato, muitas indústrias trabalham constantemente a fim de reduzir o estoque, mas eliminá-los não é possível. Então, se não é possível eliminá-los, que eles sejam realmente controlados. Um outro desperdício é o transporte. Qualquer indústria, ela tem o seu transporte, mas a partir do momento que esse transporte ele se torna excessivo, ele passa a ser um grande desperdício. E assim, quando começamos a mensurar isso, é algo de surpreender realmente. Então, envolve também excesso de manuseio, então pode ocorrer defeitos, né, gerar ali uma série de retrabalhos e até refugos dos produtos, que é o nosso próximo também desperdício. Então, a gente vê uma relação muito grande, né, entre os desperdícios também. Defeitos nada mais é do que produzir fora da minha especificação, fora do que foi realmente acordado com o meu cliente. Aí a gente fala de qualidade, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma indústria de confecção que eu falo que aconteceu o pior que poderia acontecer, né? O defeito, ele chegou no meu cliente.
a empresa ela não barrou ali e aconteceu realmente essa situação que afeta aí questão até de mercado. Então, nesse caso específico, para quem conhece aí o setor, né, de confecção, é impresso um mapa de corte. E esse mapa de corte ele sai com as especificações ali, né, do molde. Então, nessa empresa específica, quando fomos estratificar ali e buscar a causa raiz do problema, foi visualizado que essa plotter, ela estava descalibrada. Então, a pergunta que se faz, será que os meus controles hoje realmente estão barrando esses defeitos? Será que o meu processo ele está estruturado de uma forma que eu tenha esses defeitos aí reduzidos, que isso não ocorra realmente no meu processo? Então, é uma pergunta que fica, né? Avalie o controle, verifique se ele está realmente cobrindo todas as características necessárias ali e tem um controle efetivo realmente. O próximo desperdício é o processo desnecessário, é o superprocessamento. O exemplo que eu dei da carroceria, né, de madeira ali, é um exemplo de processo desnecessário, né? Então, tinha uma etapa que realmente não era necessária. Um outro exemplo real também de uma indústria de autopeças aí do ramo, né, da automobilística. Visualizamos ali uma inspeção 200%. Ou seja, eu tinha uma pessoa que inspecionava 100% dos produtos e depois eu tinha uma outra pessoa que inspecionava 100% dos produtos. Então, nesse caso, não é que eu estou falando que tem que retirar essa inspeção. Pelo contrário, eu falo que é como andar de bicicleta, né? Enquanto a gente está aprendendo a andar, as rodinhas estão ali para nos proteger. Então, é a mesma coisa para mudanças desse tipo. Eu tenho que proteger o meu cliente e só assim, quando eu tiver realmente confiança, uma confiabilidade, aí sim eu trato e elimino esse desperdício. Mas, se o cliente não está disposto a pagar, precisamos realmente rever essas atividades. Outro desperdício, espera. Agora, um exemplo aí da indústria de vidros, né, que é até um exemplo muito recente. Indo ao Gemba, ali onde as coisas efetivamente acontecem, visualizamos um operador parado, e aí nos aproximamos e começamos a conversar, e ele informou que ele estava guardando a especificação do dimensional daquela peça para ele começar a produzir. Ou seja, espera de informação, né? E quando eu falo de espera, eu não falo só de espera de informação. Espera de máquinas, é qualquer tipo de espera. E aí eu peço para que vocês, eu estou falando dos desperdícios, que vocês comecem a imaginar aí na indústria de vocês. Porque realmente são desperdícios que ocorrem e a gente precisa ficar muito atentos a esses desperdícios. O outro desperdício aqui é um movimento desnecessário. Ao longo da apresentação a gente vai dar aí alguns exemplos reais também. E o intelectual. O intelectual é a empresa não aproveitar de uma competência interna ali ou deixar de ouvir as pessoas que efetivamente trabalham naquele processo, aquelas pessoas que realmente conhecem ali as dificuldades. Então, envolva as pessoas, que com certeza vocês vão ver resultados aí extraordinários. Normalmente são as melhores ideias, né? São das pessoas que efetivamente trabalham no processo. Esse daqui é um exemplo de uma empresa de autopeças, tá? Aqui no ramo de usinagem, acompanhamos então um operador, né, e a movimentação dele durante um turno de trabalho. E esse número aqui nos surpreendeu. Ele se movimentou durante um turno quase 9.000 metros. Ou seja, era um tempo dele estar produzindo ali e não. Ele estava se movimentando, mas devido à estrutura mesmo do processo, né? Ele precisava buscar uma ferramenta, um insumo. Então, esse número surpreendeu realmente. Então, como vocês podem ver aqui, a gente até utiliza ali a ferramenta de diagrama de espaguete, literalmente porque parece um espaguete, e aqui é visualizado toda a movimentação, tá, desse operador.
essa é uma análise de valor agregado, e eu trouxe esse exemplo porque esses números aqui são muito comuns, tá, da gente encontrar na indústria. Então, aqui, visualizamos que somente 30%, né, do tempo que é dedicado aqui, ele agregou valor. 70% são atividades que não agregam valor. Né, eu tenho aqui as minhas atividades que agregam, que a gente pode, sim, otimizá-las. Em vermelho, as atividades que não agregam, aqui no caso são os desperdícios, literalmente. Então, temos que focar na eliminação. E temos aqui também as atividades que não agregam, mas são necessárias, que são as atividades incidentais, que temos que trabalhar aí para reduzi-las ao máximo. E aqui eu trouxe uma aplicação, né, em uma indústria de fabricação de escadas de fibra de vidro, onde o primeiro passo foi a identificação ali do setor que iríamos atuar. Então, primeiro passo, pessoal, priorize e tenha um foco, né? E nesse caso aqui, podemos ver que a primeira análise que foi feita foi referente aos tempos de produção. Então, foi visualizado que o processo de puntrusão era o processo gargalo da empresa. E ao lado aqui temos uma tabela muito simples, que é uma tabela de priorização. Então, eu tenho diversos fatores importantes para a empresa e todos os meus processos listados. E aqui a gente associa alguns pesos para que nos auxilie realmente na priorização do processo. E no caso também aqui foi a puntrusão. Então, esse processo selecionado, começamos a medir, né? Assim, a medição inicial ela é fundamental, né? Não conseguimos melhorar o que não é medido. Por quê? Eu tenho um estado ali atual, né? Eu executo as melhorias e tenho o estado ali após melhorias. Se eu não faço essa medição do antes, eu não sei efetivamente se eu melhorei ou não. Tá? Então, é fundamental. Esse primeiro quadro, ele mostra em relação à quantidade de peças boas produzidas, tá? São duas linhas de puntrusão. E aqui mostra a eficiência, né, desses equipamentos. Foi feita, então, uma análise de causa, porque vários problemas foram levantados. E aqui utilizamos algumas ferramentas, como o Ishikawa, 5 porquês, o diagrama de Pareto, para nos auxiliar tanto na priorização dos problemas, como na análise e na identificação da causa raiz. Depois de toda essa análise, foi construído, então, um plano de ação, bem assertivo, porque utilizamos realmente ferramentas que nos apoiam nisso. Então, definimos aqui o dono da ação, e após a execução dessas ações, tivemos, então, os nossos resultados. Como vocês podem ver aqui, o antes, ele mostra, né, uma produção hora a hora, onde eu tenho vários vales, além de não conseguir atingir a meta. Então, aqui tem quebra de máquina, velocidade fora do ideal, né, que é a performance, e o depois, já com a atuação aí, né, conseguindo, então, o alcance da meta estipulada. Outros resultados aqui mensurados, né, a questão da eficiência global do equipamento. Então, passamos de 49% para 68%. Quem conhece esse indicador sabe que esse ganho é muito expressivo. E o OEE, né, que é a eficiência global do equipamento, ela é medida baseada na disponibilidade, performance e qualidade. E o indicador de produtividade, então. Então, passamos aí um ganho, na verdade, efetivo de 41,5% de produtividade, o que gerou um payback de, na verdade, menos de 2 dias. Então, foi realmente um ganho muito expressivo e um ganho que fez toda a diferença para a empresa. E eu queria deixar com vocês aqui 4 dicas importantes. Primeiro, priorize e defina o seu foco. Né? Não saia tirando para todos os lados, tenha um foco, tenha um esforço realmente em ações que vão trazer efetivamente um resultado, que serão impactantes para o seu negócio. Vá ao Gemba. Pessoal, não adianta ficar atrás da
cadeira, da mesa, né, do escritório, esperando que as coisas se modifiquem. Tem que ir sim para o Gemba, onde as coisas efetivamente acontecem. Outra dica, não haja baseado em suposições. Então, temos centenas de ferramentas que nos auxiliam no levantamento de informações, na análise das informações. Então, haja por fatos e dados. E a quarta dica, envolva as pessoas. Eu já falei isso anteriormente, até um dos desperdícios é o intelectual, e essa dica ela é extremamente importante, porque às vezes desce algo para o chão de fábrica e aquilo não tem uma absorção, né, conforme pretendido. Então é importantíssimo envolver as pessoas que realmente atuam no processo e que sentem realmente as dores, né, as deficiências aí do processo. Pessoal, então é isso, eu gostaria de agradecer e agora eu passo para o Guilherme da TICEA. Boa tarde, pessoal. Agradecer aqui a FIENG, ao Senai, né, pelo convite, é muito interessante. A gente já faz algumas parcerias aí, né? Já estamos com 3 parcerias, né, Ingrid? Verdade. E a gente vai apresentar um pouco parecido, né, com isso que a Ingrid mostrou, mas voltado para a parte da TICEA, né? Então, o que é TICEA, né? O nome ele não é muito conhecido ainda, né? Mas ele fabrica e comercializa, né, produtos de alta qualidade e confiabilidade com a tecnologia da marca Toshiba. Então, é a mesma Toshiba que vocês veem aí nos computadores, nos televisores. Então, essa Toshiba, até 2 anos atrás, a nossa empresa era Toshiba. E, a partir daí, ela passou a parte da gestão da empresa para a TICEA, que é uma empresa nacional. E hoje a gente fabrica produtos Toshiba, né, com toda a tecnologia da Toshiba, a tecnologia da Toshiba do Japão, só que com a gestão nacional, né? Ok, produtos, né? Quais são os nossos produtos? Então, nossos produtos são os transformadores. Então, hoje a gente fabrica transformadores de alto porte, né? Utilizados em hidrelétricas, usinas, empresas grandes. Então, são esses transformadores. Mas vocês pensam, né? Tudo bem, televisão, computadores, a gente conhece e a gente utiliza no dia a dia. Mas o que é o transformador? O transformador eu não utilizo. Na verdade, vocês vão ver que sim, a gente utiliza e agora, nesse momento, a gente está utilizando. O transformador ele é responsável pela energia chegar na sua casa. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um esquema, só para vocês entenderem o que o transformador faz. A gente tem, onde é gerado a energia, então eu tenho a minha usina, onde eu tenho aquelas grandes represas, né, com barragens, a água ela passa por um duto e faz o movimento em um gerador. Esse gerador, ele gera energia e que vai para um transformador. Esse é o ponto. O transformador, o que ele faz? Ele pega uma determinada tensão, aqui está 13.8, mas tem várias tensões, e ele aumenta essa tensão. Por exemplo, aqui 13.8 kV quer dizer kilovolts, ou seja, 13.800 volts, e passa para 230.000 volts. Com isso, eu posso fazer a minha transmissão, porque pela relação eu aumento a minha tensão, diminuo a minha corrente. Com isso, viabiliza eu transmitir a minha energia até os pontos onde eu uso. Por quê? Por exemplo, eu tenho a Itaipu, um exemplo clássico. Ele fica a 1.000 quilômetros daqui. Então, para mim trazer energia de lá para cá, eu preciso fazer essa transmissão. E para mim fazer essa transmissão, para mim viabilizar essa transmissão, eu preciso fazer essa transformação. Ele vem até os grandes centros, onde a gente tem aí as subestações que a gente vê. Aqui ele faz ao contrário. Então ele passa de 230.000 volts para 13.8 kV. E ele distribui nos postes, onde vocês vão ver esses fios aí na parte superior dos postes. Chegando perto da residência, ele faz mais uma transformação, são aqueles transformadores menores que vocês veem aí nos postes, passando para a tensão que a gente usa, para 220 volts ou 127. Então é para isso que serve o transformador. Então, nesse momento, nós estamos usando o produto aí, né, Toshiba, para a gente fazer essa transmissão. Então, ok, mas vamos ao trabalho, né? Na TICEA, nós começamos a definir através do que a gente entendeu que era o ponto que a gente precisava melhorar. Então, nós definimos de cara que era a solda. Então, nós temos um processo de solda do tanque, né, da estrutura, e esse processo de soldagem,
ele foi escolhido. Em cima disso, foi feito um trabalho parecido com aquele que a Ingrid mostrou, que é a questão das avaliações através do mapa de fluxo de valor. Fizemos um mapa de fluxo de valor, definimos qual era o processo que trazia maior necessidade de ser trabalhado, ou seja, o nosso gargalo, né? E com isso, nós definimos aqui a parte de tubulação e bolsas. Então, esse é o processo que foi escolhido. É o que a Ingrid colocou, a questão do foco. Então, aqui nós criamos o nosso foco. Então, com isso, nós começamos o nosso projeto piloto junto com o Senai, ok? Mas, ok, o que é bolsas e tubulações? Então, como a gente volta aqui na imagem do transformador, para vocês relembrarem, né? Tubulação são todas essas tubulações, mesmo tubos, que tem nas estruturas do transformador. E bolsas são essas peças cilíndricas metálicas que a gente fabrica, né, de forma, usando soldas e calandras. Então, essas são as peças que a gente fabrica no momento em que a gente vai trabalhar esse ponto de trabalho. A partir daqui, nós começamos a fazer os treinamentos. O que esses treinamentos foram? Foi o foco em Lean, né, os 8 desperdícios, um pouco de 5S, e também a conversa com a turma do chão de fábrica mesmo, né? As pessoas que fazem acontecer. Então, é aquilo que a Ingrid comentou sobre o Gemba. Então, as pessoas do Gemba, elas querem participar. Elas estão interessadas em melhorar. Então, foram feitos alguns treinamentos dessa forma, e durante esse treinamento foram feitos alguns questionamentos para essas pessoas, no sentido deles poderem falar assim, ó, quais são os meus problemas, o que eu tenho de dificuldade para realizar essa atividade. Então, vários, foi uma espécie de brainstorm, né? Vários colocaram essas dificuldades e depois eles mesmos colocaram o que eu preciso fazer para melhorar. Então, eles se sentiram parte disso. E isso vem da filosofia Lean. Eu não preciso de ter um engenheiro de processo ou alguém específico para resolver o problema. O problema, cada um ajuda a resolver. Cada pessoa no chão de fábrica precisa pensar, eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Então, essa é a filosofia Lean. Todo mundo tem que resolver problema. E com isso, as pessoas começam a participar e se sentem parte do problema. Então, isso foi muito interessante. A partir daqui, nós começamos a fazer medições na fábrica. Então, nós começamos a monitorar todo o processo de fabricação dessas duas atividades. Esse processo a gente fazia a filmagem de todo o processo, seguia as pessoas durante todo o dia, né, fazendo as filmagens e analisando o que é desperdício. Essa atividade realmente eu preciso fazer? E é nesse momento que eu preciso fazer? Essa localização desse material está no local correto? Aqui é o melhor local para ele estar? Então, nós fizemos essas avaliações, foram horas e horas de avaliação de filmagens, né? Avaliando quais os pontos que eu precisava melhorar, o que eu precisava melhorar, junto com aquelas ideias que os nossos operadores tinham falado na reunião. Então, foi o casamento do que a gente estava vendo com o que eles realmente falaram. E começamos a pensar no planejamento sistêmico de layout, porque nós vimos que as pessoas estavam caminhando demais, né, gente? Aqui não precisa de você ser um especialista para ver que aqui tem muito caminho, né? Cada linha dessa aqui é uma pessoa andando. Então tem muito caminho. Então, com isso, o Senai trouxe essa ferramenta que é uma coisa interessantíssima, onde eu faço uma lista de todas as atividades e começo a cruzar as atividades, vendo o que precisa ficar perto de quê. Com isso, a gente passou de uma movimentação muito grande, definimos um fluxo de processo mais assertivo e melhoramos essas movimentações. A partir daqui, também trabalhamos o 5S. Então, a gente é uma empresa que veio da origem japonesa, a gente já tinha um 5S bem estruturado, mas o Senai, ele trouxe uma parte do 5S em que não é só a coisa estar no lugar correto. Eu marquei essa posição para estar uma chave, ela está aqui. Ok, mas será que essa é realmente a melhor posição da chave para o trabalho? Será que esse material, nessa condição, é o melhor local para o trabalho? Então, a gente voltou para aquela questão do 5S funcional. Toda a organização voltada para a melhor forma de trabalho, ou seja, o menor desperdício, né? Voltando para aquela parte dos desperdícios.
a Ingrid chamou bastante atenção com relação a movimentações. Então, não adianta nada eu ter um material colocado no lugar correto, que eu demarquei, mas eu preciso andar 3 metros para buscar aquele material. Então, essa parte do 5S foi muito interessante para a gente. E com isso também foram realizadas as diversas melhorias, né, inclusive várias que foram citadas naquela reunião inicial. Então, os nossos operadores, as pessoas do GEM, puderam ver que a ideia deles, a palavra deles estava sendo ouvida. Isso foi muito bom. Isso criou um clima de muita colaboração entre todos. Então, nós tivemos diversas melhorias na fábrica com relação a essa participação das pessoas do processo produtivo. E aí, sim, nós fomos para o layout, alteramos todo o layout dessas duas frentes, né, com base naquilo que a gente tinha estudado, tinha avaliado, e chegamos na parte do trabalho padronizado. O que foi feito? Pegamos as pequenas etapas, quebramos essas etapas num fluxo bem reduzido e começamos a definir claramente a sequência, o local onde cada item é feito e aqui quem faz, quando faz e o tempo médio que pessoa deveria fazer essa atividade. Com isso também eu consegui colocar os tempos em relação a qual é a proporção daquele tempo em relação ao total. Por quê? É melhoria contínua. Quando eu vou fazendo as melhorias, eu vou tirando gargalos, né? Então, hoje o meu gargalo é o primeiro item, eu eliminei ele, passo para o segundo, então a gente tem que estar sempre medindo, o que a Ingrid falou também sobre essa questão dos dados, né? Para que a gente possa melhorar sempre. Com essa questão do trabalho padronizado, isso foi afixado nas áreas e nós passamos a seguir todo esse trabalho da forma como que tem que ser feito. A partir daqui, eu vou mostrar alguns resultados. Então, a gente vê essa parte como era e a parte como ficou. Então, aqui a gente vê antes, né, igual a Indy mostrou um número parecido, mas é isso mesmo, quando a gente faz, a gente assusta, né? A gente vê aqui quase 9.000 metros de caminhada num turno e passamos para 3.300 metros, ou seja, 63% de redução. Então, você que acha que isso é um absurdo, não é não. Começa a medir que você vai ver que realmente isso é a verdade entre os nossos processos. O quanto a gente desperdiça, é o que o Guilherme falou, né? Enquanto o americano está lá fazendo, sem essa movimentação toda, nós estamos perdendo tempo andando para lá e para cá sem agregar valor. E a questão também da produtividade. Então, nós fazíamos, né, transformadores de penetração total com 2 transformadores ao mês, passamos a ter a possibilidade de fazer 2,56. Então, 28% de ganho na produtividade. E um ganho ainda mais interessante é o seguinte, vocês veem que durante todo o trabalho, nós não falamos em qualidade, em termos de qualidade, assim, vou melhorar a qualidade do meu produto. Mas, o que aconteceu aqui? Nós temos um índice que mostra a quantidade de solda que é recusada no processo de inspeção. E essa quantidade de solda, ela também melhorou, a quantidade de solda em relação aos defeitos. Então, nós tivemos uma melhoria de 44%. Mas nós não atuamos na qualidade do produto. Mas isso é um efeito que acontece quando você organiza, quando você melhora a condição de trabalho das pessoas, quando as pessoas elas veem que a empresa ela está entendendo o que eles falam, né, que são as solicitações. Então, isso causa um bem-estar que melhora também a qualidade do produto. Então, esse é um dado interessante. E, com isso, né, nós tivemos um ganho financeiro aí de praticamente 200 mil no ano, ou seja, um payback de menos de um mês. Né? Sem falar no ganho intangível, né, que é essa questão da união das pessoas, de você agora poder passar na fábrica e a pessoa te procurar, te parar, comentar alguma coisa com você, mostrar a sua ideia para a pessoa, e também a gente entender que a gente precisa escutar essas pessoas, né? Que quem sabe do que é feito para melhorar são essas pessoas que estão no chão de fábrica. Eles sabem das dificuldades e eles também, na grande maioria, sabem do que precisam fazer para que a coisa dê certo. Né? A partir daqui, nós começamos agora, né, Ingrid, um novo projeto aí junto com o Senai. Começamos no início do ano, mas nós tivemos esse problema com a pandemia, que é a mentoria digital. Então, hoje, a gente está trabalhando a indústria 4.0, numa linha de fabricação de radiadores em Contagem, onde eu consigo acompanhar remotamente até
todo o processo. Então, aquele gráfico que a Ingrid mostrou no começo, que tinha vales, né? Hoje eu consigo ver até do meu celular se isso está acontecendo, o que está acontecendo, e ainda mais, todos os pontos de problema eu consigo acompanhar no banco de dados. Então, esse trabalho é um trabalho que começou nesse ano, né? A gente está fazendo a sequência do trabalho, apesar dos intercalços pela pandemia, mas já está trazendo bons resultados para a nossa empresa. E ainda estamos com um trabalho em parceria com a Senai com relação aos cursos, né? O Tadeu vai comentar, e que está sendo também muito interessante com a parte nossa do RH. Então, o que eu tinha, gente, era isso, né? E agora eu passo a palavra para o Tadeu. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Vou passar a palavra rapidamente para o seu Xará aqui, ele quer fazer uma observação. E eu já faço a apresentação rápida também do FIENG Competitivo para todo mundo. Quero agradecer ao Guilherme, né, Xará aqui da TSE, por compartilhar com a gente esse grande trabalho que foi feito. A gente costuma falar que, apesar de ter ali o especialista do Senai, em cada trabalho desse, né, levando ali toda a experiência que ele está tendo, atendendo essas empresas de vários diferentes portes, diferentes segmentos, né, aprendendo a cada atendimento com vocês, mas realmente quem faz o trabalho é a empresa, né, que se mobiliza, que sem essa mobilização, sem essa equipe Lean que a gente monta e a gente sensibiliza, né, para que essa cultura fique, né, que a gente passa esse know-how, sem essa mobilização interna o trabalho não acontece. Então, assim, a gente tem essa equipe de especialistas hoje no estado inteiro, pronta para atender a qualquer indústria, qualquer porte, qualquer segmento, e com programas como este, como o IEL, o FIENG Competitiva, são grandes catalisadores, né, Tadeu, para que a gente consiga fazer com que esse trabalho seja levado cada vez mais à indústria, né, que grupos de trabalho sejam organizados, ações sejam organizados. Então, a gente tem essa parceria muito grande com o IEL aqui, já há um bom tempo, e é uma parceria que só está crescendo, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Guilherme e ao IEL também pelo convite. Obrigado a vocês, Guilherme, pela parceria, né, desde o início do FIENG Competitiva e nesse momento agora, então, que a gente está passando por toda a reestruturação para atender o momento atual, né, de isolamento social e para atender o momento atual de fazer com que as empresas se mantenham vivas. Acho que esse é o objetivo hoje do FIENG Competitivo Online, e é um pouco que eu vou falar com vocês aqui, né? A nossa intenção ao reformular o programa, ela foi justamente de conseguir trazer para vocês soluções práticas e imediatas para que a indústria, nesse momento, o empresário e a sua equipe, consiga passar pela turbulência que a crise do Covid-19 impôs. Então, vocês vão ver aqui rapidamente, temos trabalhado em diversos eixos, sempre com esse objetivo, com soluções imediatas e práticas, trazendo orientação e ferramenta para ser bem objetivo no atendimento a vocês nesse momento mais crítico. Carlos, você traz aqui para mim o mouse para eu poder entrar. Eu vou entrar com vocês no portal aqui no site do FIENG Competitivo. Vamos ver se a distância lá vai funcionar. Porque acho que vai ser mais fácil a gente navegar, inclusive para que vocês já conheçam aí nosso portal. O site do FIENG Competitivo é o local onde vocês vão ter todas as informações do programa sempre atualizadas, né? Então, fiquem aí, a gente depois no final aqui vai passar novamente, tem o QR Code já a gente nessa onda da digitalização para que vocês possam ser direcionados diretamente para o site, né? E o programa ele hoje está aberto a todas as indústrias, a todas as empresas de Minas Gerais, né? É óbvio que o nosso foco como Federação da Indústria são as indústrias associadas aos sindicatos, filiados, mas é possível também empresas que eventualmente não sejam, claro que com condições de participação diferentes, mas também estarem participando, uma vez que o objetivo da FIENG é realmente ajudar a sociedade como um todo nesse período, né? Então, como eu disse, nós vamos trabalhar aí com basicamente 3 temáticas: finanças, gestão e mercado. Então, essas temáticas são as temáticas para as quais a gente vai trabalhar essas soluções. E de que forma que a gente trabalha essas soluções com vocês? A gente trabalha por meio de aulas virtuais e por meio de assessorias virtuais. As aulas são momentos coletivos, né? Também vão ser aulas ou são aulas de curto prazo, dentro de temáticas aí que vão estar no eixo finanças, gestão e mercado. E os atendimentos virtuais são já individuais, são assessorias individuais, de normalmente aí cada uma delas de 2 a 4 horas de duração, né? E a empresa, ao aderir ao programa, ela tem aí a possibilidade de ter acesso até 20 horas no total de consultoria e participar
de todas as aulas que a gente oferecer ao longo do programa. O Carlos, vai descendo aqui para mim, porque tá agarrando um pouquinho, só para a gente não atrasar. Não, pode usar o mouse aqui para mim? Porque como eu estou muito distante, lá não vai ser muito possível, aí você navega para mim lá, tá? Abre aí, por favor, Carlos, a programação, só para fazer uma rápida navegada para o pessoal entender um pouquinho o que está dentro desse conteúdo, né, de mercado, finanças e gestão. Já deixando claro para vocês que nós temos uma série de palestras, que são esses momentos abertos a todos, né, que possam conhecer informações, possam ter acesso a conteúdos importantes aí para a temática das indústrias de vocês. Então, essas palestras ficam depois salvas, como a de hoje, né, no canal da FIENG, no YouTube, FIENG Oficial. Lá vai ter uma playlist do FIENG Competitivo, então vocês podem acessar. E as aulas e assessorias aí são específicas para quem fizer adesão ao programa. As aulas aí, hoje mesmo, a gente daqui a pouquinho está começando uma aula de técnicas de negociação. E temos todo um calendário aí já até o final de julho. Mês a mês nós vamos montando calendários, vamos fazer isso até o final do ano. E vamos divulgando aí também nesses canais nossos, tanto no site do FIENG Competitiva, quanto via sindicatos. Pode descer, Carlos, por favor. E as assessorias aí, vou só dar alguns exemplos, dentro de finanças, a parte de análise de fluxo de caixa, de análise de crédito, né? A questão de planejamento tributário, financeiro também das indústrias. Na parte de mercado, aí, uma temática muito forte que está vindo são as vendas online, como trabalhar melhor o marketing digital na minha empresa, os multicanais, marketplace, a questão de ferramentas e-commerce, enfim. Toda essa lógica das vendas online que já estão disponíveis. E na parte de gestão, aí também uma outra infinidade, desde gestão de crise até a gestão ágil de processos, a questão de eficiência operacional, de análise de viabilidade de negócio, remodelagem de negócio. Muitos negócios estão passando aí pelo momento que estão precisando se repensar, né? Então, hoje nós temos mais de 35 assessorias aí disponíveis, como eu disse, todas elas com duração de até 4 horas, em que a gente pode oferecer essas assessorias aí para todas as empresas que estiverem participando até um limite de 20 horas. Pode entrar, por favor, Carlos, volta lá no site do FIENG Competitiva e entra no termo de adesão, só para todo mundo poder perceber como é simples fazer a adesão ao programa, né? Então, vocês clicam ali no termo de adesão, vão ser direcionados para um formulário online. Esse formulário pode ir rolando aí para baixo, Carlos. Vai fazer alguns pedidos de informações básicas, aí eu já paro na parte importante, que é o custo, sobe um pouquinho. As empresas, para participar desse programa e terem acesso a todas as nossas aulas, então, é a 20 horas de assessoria online. Se forem associados aos sindicatos, vão pagar R$600. Esse pagamento aí ele começa a ser feito só em julho, pode ser dividido até o final do ano, né? E as empresas não associadas pagam um valor de R$1.500. Fazendo um paralelo com o mercado, pessoal, para vocês terem uma ideia, vocês pagariam cerca de pelo menos R$5.000 se fossem acessar esse tipo de conteúdo, né, nessa quantidade, diretamente no mercado. Então, é um programa que estimula essas soluções imediatas e práticas, também de forma subsidiada, ainda mais num momento como esse, que a gente sabe que mais importante é que as empresas realmente tenham conhecimento para passar por esse período. E a cobrança, a gente consegue fazer da melhor forma possível. Então, os campos aí são básicos mesmo de cadastro da empresa, pode descer, Carlos, né? CNPJ, razão social, nome, telefone, para a gente fazer o contato. Aí, imediatamente, a nossa equipe já entra em contato com vocês. A gente estabelece todos os meios de comunicação para que vocês tenham sempre a tempo e a hora todos os conteúdos do programa. Então, ligações telefônicas, WhatsApp, e-mail, né? Vamos estar sempre em contato aí com as empresas que aderirem. Vocês falam qual sindicato estão filiados, ligados, qual setor econômico. E no final aí, colocam também um pouco para a gente a perspectiva de quais as principais dificuldades que vocês estão tendo e também a forma de pagamento aí, para a gente saber se vocês querem pagar isso de uma vez ou de mais vezes, né? Então esse é um pouco o raciocínio do programa. A gente faz aí o convite para que todos possam participar com a gente, possam fazer a adesão FIENG Competitiva e ter acesso a todos esses conteúdos que nesse momento são mais importantes do que nunca, né? E a gente faz um destaque aqui específico para as novas assessorias que a gente está aqui oferecendo a partir de hoje, justamente ligadas à temática da nossa palestra, né? E todas elas em parceria, obviamente, com o Senai, dentro dessa longa parceria que o Guilherme já citou aqui. A eficiência operacional com a mentalidade enxuta, aí de duração de 4 horas. Identificação de desperdícios no escritório, como o Guilherme falou, a mentalidade enxuta ela é uma mentalidade que perpassa por outras questões que não só a linha de produção, não só a manufatura. Então, há desperdícios no escritório que também na parte administrativa são necessários serem retirados ou minimizados. O mapeamento e o controle de processos, a TSEA aqui mostrou o quão importante é mapear e padronizar esses processos para diminuir os desperdícios. E a gestão de riscos, que também vai ajudar fortemente nas indústrias
ainda mais de novo, nesse momento de crise, a identificar os problemas que estão acontecendo, e especialmente os riscos do que pode acontecer se algumas medidas não forem tomadas, né? Então essas são as novas assessorias. Ficam aí os nossos contatos, né? Pelo site da FIENG, vocês vão ter lá o banner do FIENG Competitiva, que vão poder ir para o site onde eu disse que estão todas as informações. O nosso WhatsApp também está à disposição para fazer as adesões, o QR Code e, obviamente, o seu sindicato empresarial, que é o nosso parceiro de primeira hora e é o nosso canal de contato aí prioritário com as empresas, com todas as indústrias do Estado. No mais é isso. Eu vou passar aqui para uma parte de perguntas, né? Justamente para a gente poder fazer o fechamento. Lembrando aí que vocês podem fazer essas perguntas pelo chat da Web TV, aí onde vocês estão assistindo a gente, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 31 99862 4075. Então fiquem super à vontade aí para fazer as perguntas. Pelo adiantado da hora aqui, eu vou fazer algumas poucas perguntas para o pessoal. Se chegar alguma outra, eu tento esticar um pouquinho, mas só para a gente também manter o compromisso aqui de duração com os nossos convidados, né? Vou começar aqui pela ordem da própria fala, né? Vou começar fazendo uma pergunta para você, Guilherme. Além da aplicação da manufatura enxuta, na sua visão, aí, o que seriam outros pontos importantes para a indústria tratar na lógica de aumentar a sua produtividade, né? Porque a gente viu que a manufatura enxuta ela tem muito esse raciocínio de reduzir custos, de aumentar a produtividade, mas na sua visão, o que mais que as indústrias podem fazer, ainda mais nesse momento, para se atentar aí para aumentar essa produtividade? Bom, ótima pergunta. Um passo super importante, que muitas vezes é desprezado também pelas empresas, é a formação, é a qualificação, a formação da mão de obra, né? Então, uma coisa é a gente atuar nos processos, né, Guilherme? Mas outra coisa também é a gente formar essa mão de obra nossa para ser mais capacitada, tanto no que a gente chama das hard skills, né, que é a tecnologia em si, a ensinar a soldar, a ensinar a usinar, ensinar tudo que técnico, né, quanto a soft skills, que são habilidades comportamentais que, principalmente no cenário atual, de revolução industrial, de 4.0, são as habilidades mais exigidas. Então, a formação de mão de obra seria um ponto super importante e inovação dos seus processos, né? Novas tecnologias, como eu já falei, esse cenário de 4.0, de nova revolução industrial, tem muita coisa nova chegando, não é só para a indústria grande, né? Existe, igual o Guilherme citou uma aplicação ali, ok, a Toshiba é uma empresa grande, mas a gente já está com vários cases de aplicações de tecnologias que no nosso dia a dia usamos, né, que pode ser usado dentro de um processo industrial para alavancar também essa produtividade. Então eu elencaria esses dois pontos muito importantes, formação de mão de obra e inovação de processos e produtos. Bacana, acho que essa questão da conexão com o 4.0, né, nessa lógica de aumentar a produtividade, é importante fazer esse raciocínio e justamente desmistificar um pouco de que isso é só para grandes empresas, né, tanto a questão do trabalho com a produtividade, com as ferramentas Lean, mas também esse passo aí que é fundamental hoje em dia, cada vez mais com esse processo que a gente está vivendo hoje de digitalização, de virtualização das coisas, que é a conexão das máquinas, a conexão aí por meio das ferramentas e tecnologias 4.0, né, Guilherme? Ingrid, eu vou fazer uma pergunta agora para você. Você mostrou aí de maneira bem didática, eu queria inclusive agradecer, porque acho que foi muito bacana, foi uma mini aula mesmo para a gente entender um pouco como é que o Lean funciona na prática, ou deve funcionar na prática, né? O que você entende que são os fatores primordiais para um resultado de sucesso dentro da implementação do Lean, né? Assim, você citou várias questões, quando falou, por exemplo, dos 2 desperdícios ali, mas se pudesse destacar, na sua visão, aí, o que você acha que são esses fatores primordiais para o sucesso dos projetos Lean? Sim. Eu vejo que um fator importantíssimo é o envolvimento da alta gestão. A alta gestão ela precisa comprar essa ideia, né? E também a questão, novamente, né, do envolvimento das pessoas. Quando a gente fala em mentalidade enxuta, na manufatura enxuta em si, a gente fala o tempo todo de pessoas. Então, assim, um ponto e um fator de sucesso para uma implantação realmente é o envolvimento das pessoas.
como você diz, né, tanto da alta direção quanto do corpo funcional, né? Acho que o Guilherme da TSEA aqui pode falar muito isso, né? Às vezes, é óbvio que o olhar externo, quando vem um instrutor, um consultor de Senai, é fundamental para trazer as técnicas, inclusive. Mas o colher a informação de, como vocês dizem, né, quem está no Gemba, quem está no chão de fábrica ali, é fundamental, né? Inclusive, isso era uma questão que eu queria te perguntar um pouco, Guilherme, agora o da TSEA, não o nosso aqui do Senai. São muitos Guilhermes. É bastante, né? O que você enxerga aí que foram os maiores desafios durante a implantação do Lean, no caso, obviamente, da TSEA, e como é que você enxergou aí na obtenção desses resultados, esses desafios, se você pudesse destacar para a gente? Os desafios que eu vejo, os principais desafios, eles não são nem no momento de implantar. Porque quando você começa a implantar, as pessoas estão voltadas para aquilo. Então você faz essa definição, as pessoas seguem, as pessoas fazem aquilo que tem que ser feito. Para mim, o maior desafio é manter. Por exemplo, nós estávamos com o Senai lá, o Senai dando todo o suporte, todo mundo com outros olhos, né? A pessoa do Senai está ajudando e a gente vai fazendo. Quando acaba aquela parte, você tem que fazer sozinho, aí acaba aquela imagem do Senai e vem agora somos nós, TSEA, que vamos fazer, isso muda um pouco, os valores mudam um pouco. Então, o manter é o mais difícil. Então, a gente tem que, primeiro, manter essa questão do fogo nas pessoas que realmente tem que fazer, que são o Gemba. Isso não é simples no dia a dia. E outra coisa é o que a Ingrid falou sobre a alta e média gerência. Essas pessoas que têm que mostrar que isso é importante. Então, esse para mim é o maior desafio, é manter o que foi feito. Por isso falam tanto que o Lean é uma cultura mesmo, né? Que precisa ser implantada dentro das empresas. É claro que por meio de projetos pilotos, porque essas pequenas marcos, eles alimentam essa chama, como você falou, né? É preciso que esses resultados numa linha, como você fez ali específico, gerem estímulo para que você dissemine isso em outras linhas. E como eu disse, não só na manufatura, mas no escritório, em outras áreas também da própria empresa, né? Queria voltar aqui para a Ingrid e fazer uma outra pergunta, que veio aqui, acho que pelo nosso chat, pelo que o pessoal me falou. Com o cenário de redução de funcionários diante da pandemia, por onde a gente deve começar para reorganizar a produção e ser mais produtivo? Ou seja, diante de tantas ferramentas ou de tantas análises ali, na sua visão, por onde é primordial começar aí numa análise de produtividade com o cenário aí de retração, né, de produção? Sim. Então, o primeiro ponto, a gente precisa enxergar, aí volta lá no comecinho da apresentação, quando eu falei de valor, a gente precisa enxergar efetivamente o que é esse valor e como que é o fluxo desse valor. Eu preciso entender toda a etapa ali da minha produção para que eu possa realmente priorizar, ter um foco e até priorizar, trazendo tudo para uma mesma unidade de medida, né, que é valor, dinheiro. O que realmente está impactando hoje a minha empresa? Qual que é o custo que realmente está me deixando menos competitiva no mercado? Com essa visualização, né, em questão financeira mesmo, eu consigo ter um direcionador para priorizar e ter esse foco que a gente tanto falou aqui, né, para atuar de forma assertiva e gerar aí reduções de custos, né, que possam contribuir para esse momento aí tão delicado que a gente tem vivido. Não sei se eu respondi. Acredito que sim, a gente teve outras palestras aqui do FIA Competitivo, uma delas inclusive falando da questão diretamente financeira, né, de fluxo de caixa, sim, de uma análise importante, inclusive na parte de negociação, o quanto é importante você ter os números na mão para poder negociar tanto com o cliente quanto com os fornecedores, ainda mais nesse momento. E uma das soluções que os nossos palestrantes aqui colocaram, ela está muito alinhada com uma questão que você colocou, né, que é o estoque. A necessidade de girar o estoque para fazer esse fluxo de caixa, para fazer esse momento do caixa, né? Então, assim, é um mal necessário o estoque, né? Mas, nesse momento, inclusive, é mais importante ainda que haja uma leitura financeira importante das indústrias, para que elas consigam saber assim, até que ponto eu consigo ir para girar meu fluxo de caixa, né? Nas pequenas e micros isso é fundamental, mais ainda, né? Claro que em todas, porque
antes de ir pegar o crédito, eu tenho que olhar o meu estoque, e às vezes é um momento, uma oportunidade, se você não fez isso antes, de analisar o desperdício que você está tendo, né, parado ali, às vezes numa quantidade excessiva de estoque, só para citar. Pode, por favor. E vale a pena enfatizar também que é uma grande ilusão, às vezes, da empresa, ela focar somente em eficiência. Eu tenho que manter esse processo aqui eficiente. Então, ninguém vai ficar à toa aqui, não. Todo mundo trabalhando, produzindo. Eu quero elevar a minha eficiência. E eu consigo elevar a minha eficiência, sim. Só que eu estou acumulando estoque. Isso não está tendo uma vazão, né? O meu fluxo de caixa ali não está acontecendo da forma correta. Então, o foco ele não pode ser voltado somente para a eficiência, não. A gente tem que pensar, realmente ter a mentalidade enxuta para entender que estoque, independente da estratégia, é um custo, é um dinheiro parado. Né? O que eu falei anteriormente. Se eu não posso eliminar, que ele seja controlado, né? E que isso esteja realmente no mindset das pessoas. Por isso é o conceito que a gente quer passar aqui com a palestra de hoje, né? Como o próprio nome diz, a mentalidade enxuta. Sim. Né? É óbvio que as ferramentas são para você transformar isso em números positivos, mas é importante que isso nasça e perdure como uma mentalidade. Vou fazer uma última pergunta aqui que chegou. Antes eu queria só considerar um ponto importante também que o Guilherme da Tisseia falou, que muitas vezes a gente trabalha o Lean com um raciocínio de produtividade. Ele é, de fato, como eu falei aqui, né, ninguém melhor do que o Senai para dizer que é óbvio, mas ele é uma ferramenta, uma metodologia para isso, para reduzir custos, para aumentar a produtividade, reduzir desperdício. Mas a questão da qualidade vem no bojo disso, né? Quando você mostra ali que você melhorou a sua qualidade de solda, né, o refúgio, enfim, é algo que está também nesse cerne do Lean, né? Não é algo que está alijado desse processo, por mais que eu diga, ele não é uma metodologia de qualidade diretamente, mas não tem como dissociar isso, né? Acho que isso também foi um ponto que eu queria registrar aqui, que eu achei muito interessante. A última pergunta é de novo para você, Ingrid. De uma maneira geral, na indústria, onde é que estão os maiores desperdícios? Os produtos não conformes, na parte logística, do transporte, assim, dentro daquelas opções ali, vamos dizer assim, de desperdício, né, na sua experiência aí com várias indústrias, o que você tem visto? É interessante essa pergunta, e eu trouxe aquele gráfico ali de análise de valor agregado exatamente para mostrar aquele percentual, né? Aquele percentual ali mostrou que 70% não agregava valor para aquele processo. Só que é o seguinte, a gente atende uma série de empresas, diversos ramos, e às vezes a gente atende uma empresa do mesmo ramo, até concorrentes. E são realidades totalmente diferentes. Então, às vezes, um processo, um desperdício, né, de transporte, ele é eminente ali em uma empresa e não é na outra. Então, a gente tem visto, sim, movimentação, surpreendendo aí, tem gestores que nem acreditam, né? De tanta movimentação que ocorre. Do gráfico espaguete, né? Que mostra, por exemplo. Foi até similar, né? O da Tisseia. A história da Tisseia que o rapaz da outra falou. Empresa. E assim, tem resultados maiores também e tem resultados menores. O que a gente precisa ter em mente são os desperdícios, entender esses desperdícios e começar a enxergar esses desperdícios na produção. E é só, novamente, né, indo para o Gemba e vendo as coisas acontecerem. Mas não tem tá? Respondendo literalmente a pergunta, que é o maior desperdício encontrado. Então, tem desperdício, cada empresa tem um nível de maturidade, então isso é muito relativo e não tem como colocar em um ranking assim. Claro que a gente sempre coloca que a superprodução é um desperdício muito importante ficar atento, porque esse desperdício acarreta outros, né? Como aí o estoque, aí em questão de defeitos também. Então, esse é um desperdício para ficar atento, mas... Ele é mais crítico porque ele gera outros, né? Sim, ele tem uma relação com vários, né? No caso da usinagem. Produziu ali, gerou estoque, na caldeiraria evidenciou um defeito. Então, provavelmente, todo aquele estoque de usinagem, ele pode ter que ser todo retrabalhado ou todo refugado. Então, um ranking assim não teria, mas esse desperdício realmente é importante voltar os olhos para ele.
Tá certo, Ingrid. Bom, gente, pelo adiantado da hora aqui, eu vou encerrando. Mais uma vez agradecendo a Ingrid e ao Guilherme aqui do Senai, que são nossos parceiros, como eu disse, desde o início do FIEM Competitiva, e agora nesse processo novo do programa aí online, mais do que nunca, né? A gente convida novamente todos a participarem, fazerem adesão ao programa, terem acesso a todo o conteúdo que a gente está construindo e disponibilizando, em especial hoje eu destaque aquelas assessorias que a gente montou aqui com o Senai, né? Nessa mentalidade enxuta. Obviamente agradecer imensamente ao Guilherme da Odisseia pela disponibilidade de estar aqui com a gente, contar um pouquinho, né, da experiência dele com esse projeto piloto, mas também a experiência de como ele está trabalhando isso, como ele mesmo falou, no pós-piloto, né? E realmente deixar isso como algo fixo, essa mentalidade enxuta, como algo fixo da cultura organizacional da empresa, e isso serve para grandes empresas, como a Odisseia, como o Guilherme falou, mas para micro e pequenas empresas também, não tenham dúvida, e a gente tem N casos aqui, como falamos, de experiência nesse sentido. Mas é isso, já convido a todos, a gente na semana que vem temos feriado, não teremos palestra do FIEM Competitiva, mas retomamos logo depois da semana do feriado com outras programações, nós vamos aí divulgando pelos nossos canais, fiquem atentos. Mais uma vez, obrigado pelo prestígio aí de todos vocês conosco, grande abraço e boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. noite.